Na lição do domingo, nós vamos então verificar a porção que está no livro de Marcos 12, versos 41 a 44, e onde vamos observar uma cena muito interessante de Jesus, que estava ali próximo ao gasofilácio, e obviamente se uma viúva, uma mulher, chegou até esse lugar, era conhecido como o pátio, um pátio onde tinham acesso as mulheres. E esse espaço, a partir dali, as mulheres não podiam entrar. E Jesus então vê aquela mulher pobre, uma viúva, colocar 2 moedinhas. Interessante que Lucas também faz esse comentário, mas não diz que oferta ela deu. E Marcos faz essa observação no verso 42, dizendo que se tratavam 2 pequenas moedas, que se tratavam de um valor correspondente a 1 quadrante. Muito possivelmente essa moeda fosse um lepto ou lepta, e cada uma delas equivalia a 1/32 de um denário, ou seja, uma 32ª parte do salário de um dia de um trabalhador comum naqueles dias. Então, a mulher deu 2 dessas moedinhas, né, equivalente então a 2 vezes esse lepto, ou seja, 1/64 do trabalho de um jornaleiro, de um diarista naquele tempo, né? E Jesus faz uma observação muito interessante, que ela havia dado mais do que todos, e os discípulos se admiraram. Na verdade, os outros ofertantes levavam somas muito maiores, mas Jesus não está falando aqui de quantia, ele está falando de qualidade. Então, Jesus diz que ela havia dado mais do que todos, porque todos haviam dado do que estava sobrando, mas ela havia dado tudo aquilo que possuía. Irmãos, este episódio registrado aqui em Marcos e também em Lucas, eles servem para nós fazermos uma reflexão acerca da nossa fidelidade. Nós, como adventistas do 7º dia, acreditamos que devemos devolver para Deus uma 10ª parte de tudo aquilo que recebemos e ganhamos. Aquilo que nós chamamos de dízimo. O dízimo é sagrado, é santo, pertence ao Senhor, é devolvido na igreja, é devolvido para um uso exclusivo, para um fim e um propósito exclusivo, que é o uso da pregação do Evangelho. Depois nós temos também as ofertas voluntárias, cujo percentual é determinado pelo ofertante. Você é que determina o percentual das ofertas que você vai dar, podendo ser 1%, 2%, 10%, e há pessoas que elegem até percentuais maiores. E a pergunta que fazemos é: temos nós sido fiéis a Deus na devolução dos dízimos desse dinheiro sagrado, a 10ª parte do que recebemos? Temos sido fiéis também na entrega das ofertas? Sabe, irmãos, se havia um tempo de dúvidas quanto à honestidade, quanto ao bom uso dos recursos, eram aqueles dias em que Jesus estava entre nós no templo. Havia todo um sistema de extorsão, todo um sistema de corrupção para mau uso dos recursos do templo, mas isso não inibiu aquela pobre mulher no seu ato de adoração. A adoração, irmãos, a devolução das nossas ofertas e dos nossos dízimos não tem a ver, não pode ser motivada, não pode estar vinculada à atitude dos que lideram a igreja, à forma como eles tratam esses recursos. Isso eles darão conta a Deus e responderão a Deus. A nossa fidelidade não está baseada naquilo que os homens fazem com o dinheiro que depositamos ali, mas no nosso reconhecimento daquilo que Deus realiza em nossa vida, de quem é Deus e o que Ele faz em nossa vida. Essa é a base da nossa fidelidade. E aqui, irmãos, nós ainda encontramos a lição fortalecendo esse pensamento, não é? Que muitas pessoas que optam por reter dízimos e as ofertas quando os líderes cometem os seus equívocos, estão vinculando as suas doações às ações destas pessoas, ao passo que aquilo que nos motiva, aqui ele coloca uma razão a mais, deveria ser sempre motivada pela nossa gratidão a Deus. Por mais tentador que isso possa parecer, ou seja, desviar recursos,
por conta da conduta errada de homens. Isso jamais deveria ser a nossa prática. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos homens e mulheres fiéis na devolução do dízimo, na entrega das ofertas, e que o exemplo desta viúva pobre, e aqui mais uma vez eu vou mencionar a palavra sacrifício. Muitos de nós, nos dias atuais, não sabemos o que é sacrificar-se pelas coisas de Deus. Quem de nós daria tudo o que tem no ofertório? Quem de nós entregaria tudo? Para nós pensarmos. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos fiéis naquilo que Ele nos orienta, naquilo que a sua palavra nos orienta e nos ensina a respeito dos dízimos e das ofertas. Aqui pomos um ponto final na lição do domingo.